Graça e paz, igreja, bom dia! As crianças, cadê as crianças? Vamos orar, crianças? Venham aqui na frente. Vamos orar. Ah, é? Olha! Vem, pode vir, vamos orar por vocês. Não, mas carteira desse homem só vive cheia. Não posso. Né? Amém. Vem, Laura. Laura, vem, senta aqui. Não, né? A Malu não veio hoje, aí fica assim. Amém. Estenda suas mãos em direção às crianças, em direção ao Léo e à Rebeca. Vamos desejar tudo aquilo que você deseja para vocês. Desejem para eles também, tá bom? Senhor, meu Pai, te agradecemos pelo dia de hoje, por esse culto maravilhoso, que já sabemos que é maravilhoso porque o Senhor está aqui. É isso que torna maravilhoso. Pedimos agora, Pai, que Teu Espírito Santo abra o coração e as mentes das crianças para poder receber a Sua palavra, porque elas não estão indo ali ser distraídas para não atrapalhar o culto, estão indo ali para ser ministradas pelo Teu Espírito Santo. Capacite as irmãs que se dedicam tanto para que possam, através do Espírito Santo, orientar essas crianças no caminho de Deus. Pai, também venho agradecer pela vida do Léo e da Rebeca, esse casal maravilhoso, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, que tem sempre dado um bom testemunho ao seu respeito, Pai. Que o Senhor possa continuar enchendo, capacitando eles, para que eles possam, aonde eles forem, representar Cristo. Que eles possam representar o amor a Deus, que eles possam representar a expressão da graça de Deus aqui na terra para as pessoas, Pai. Te agradecemos pela vida desses irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Ô, meu irmão. Só resolve logo sua vida, tá? Irmãos, antes de introduzir aqui o pastor Danilo, não será eu que trará o sermão hoje. Queria só lembrar de vocês, das nossas redes sociais, de vocês sempre estarem lá compartilhando. É importante demais, irmãos. É uma ferramenta de evangelização. Sempre que você vê uma postagem lá e puder compartilhar, aquelas pessoas que te seguem, que olham seus stories e tal, elas vão ver onde você congrega. E se você congrega aqui, algum sentido faz para você estar aqui, né, Moab? Moab veio hoje, ó. Né? Então, irmãos, compartilhe. É uma maneira. Eu conheço gente que teve cultos aqui que falou assim: poxa, eu não sabia que ia ter, se eu soubesse, eu teria ido. Talvez você seja usado por Deus através da sua rede social. Às vezes você não é uma pessoa que tem habilidade para falar e se sente tímido para falar, para poder convidar. Até hoje, praticamente todo mundo fala que é crente, tem alguma igreja, né? Mas vai lá e compartilha. Tenho certeza que Deus pode te usar através de uma coisa tão simples, porque nosso Deus ele é simples, não é simplório, mas ele é simples. E ele pode usar as redes sociais para isso também. Amém? Pastor Danilo, vamos orar pelo Senhor? Nosso pastor Danilo. Você estenda suas mãos agora, orar novamente, né? É bom orar, né, irmãos? Faça isso em casa também, tá? Bastante. Estenda suas mãos. Pai querido, te pedimos que o Senhor abra os nossos corações e as nossas mentes para receber o que o Senhor já ministrou durante a semana para o pastor Danilo. Aquilo que o Senhor já tem preparado através do Espírito Santo na vida dele para nos comunicar. Que possamos compreender de forma racional e que isso venha trazer transformação em nossas vidas. Que as nossas mentes e os nossos corações venham ser transformados, mas as nossas atitudes também. Pai, nos dê força para encarar o medo que esse mundo traz. Nos dê força e sabedoria para lidar com aqueles problemas que não sabemos, Pai. Que o Teu Espírito Santo sempre esteja guiando nós e que a Sua palavra sempre seja eterna em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe, pastor. Obrigado, meu irmão. Graça e paz, irmãos. Mais um domingo na presença do Senhor, e é mais um domingo de
de crescimento, é mais um domingo de cura. E a nossa mensagem hoje, nossa meditação, vai falar um pouco disso. O tema já está aí na tela para você ver, para você acompanhar. E quero trabalhar nesse sentido com você, dentro desse texto. Estamos fechando o primeiro semestre do ano. Eu me lembro, logo no comecinho do ano, os planejamentos que a gente tinha feito para acontecer, e as coisas foram acontecendo. Nem tudo foi possível fazer, nem tudo aconteceu, mas nós estamos satisfeitos com o resultado aqui até agora. E continue orando pelos próximos 6 meses, porque a gente vai fazer coisas maiores, amém? Coisas melhores, coisas mais amplas, não é? Então, sempre na virada de ano, né, você sabe o que acontece. Se você não sabe, fica acompanhando que já já você descobre. Quero dar boas-vindas a você que está aqui hoje. O pastor Luiz convidou e você incentivou você a convidar pessoas a estarem conosco. Tragam pessoas aqui. Tem uma irmã que está conhecendo a nossa igreja agora e ela falou em uma das nossas celas, não gostei da igreja porque estuda a Bíblia, né? Então a gente gosta de estudar a Bíblia. Traga pessoas para estudar a Bíblia, seus amigos, seus parentes, né? O seu patrão chato, quem sabe o seu patrão chato, você traz ele se converte e não vira até um bom patrão, né? Aquele seu funcionário difícil também, né? Traz também, né? Quem sabe não muda, Deus é capaz de fazer todas as coisas. Ontem nós tivemos um encontro de casais que foi bênção, né? Um grupo pequeno, né, teve pouca adesão, então nós fizemos lá na casa da irmã Vilma. Esse negócio de falar que é na casa do pastor é um pouco pejorativo. Então, nós fizemos na casa da irmã Vilma. Foi um momento agradável e foi um momento, para mim, de fechar os 6 meses do ano. Foi um momento de fechar um ciclo e foi um momento de muita descontração, celebração. Ministramos a palavra, é claro. Falamos sobre casais, vida conjugal, é claro, que era encontro de casais. Eu já fiquei sabendo que o Espírito Santo já trabalhou, já deu resultado. Já gerou conhecimento. O conhecimento é poder, quando praticado. Então, não perca os encontros de casais, é para o seu fortalecimento. Amém, irmãos? E a gente celebrou também, embora não falei isso abertamente, esse fechamento dos 6 primeiros meses, que, graças a Deus, tudo fluiu. Não é novidade para ninguém que nós estamos vivendo tempos diferentes, tempos difíceis, né? Mas o Senhor tem nos guardado, amém? O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos trazido até aqui, e não temos dúvidas de que Ele vai continuar a nos guiar até o fim. Até que essas ameaças passem, até que tudo seja transformado e tudo volte ao normal. Muitas pessoas não estão trabalhando direito, muitas pessoas estão com contratos atrasados, com pagamentos atrasados, muitos trabalhos diminuíram, muito, não é? E a gente não sabe os rumos, mas o que gera paz em nós é que quem está no controle do mundo é Deus, amém? Então não importa o que os governantes desse mundo façam, Deus está no controle de todas as coisas, essa é a nossa paz, essa é a nossa segurança, essa é a nossa esperança, e de esperança que nós vamos falar hoje. Como vocês puderam ver, imagino que tenham visto, né? Os Estados Unidos começou mais uma ameaça de guerra aí essa madrugada, não é? Que Deus possa ter misericórdia das pessoas que estão no poder, orientando elas daquilo que deve ser feito. E que Deus possa nos guardar. E seja você também inteligente, seja você também sábio. O que eu estava prestando atenção é que o mundo fez acordos, não é? Então, teve a Convenção de Viena, que determinou regras do trânsito. E na grande maioria dos países, o trânsito funciona mais ou menos do mesmo jeito. Há países da Europa que você dirige do lado direito do carro, né? É porque eles não evoluíram ainda para chegar no nível que nós estamos. Mas, né, como os Estados Unidos também é o único país do mundo que não usa o sistema métrico, né? Aqui você vai usar índice. Ninguém usa isso mais, é só os Estados Unidos. Aí quando você vai para a área científica, por exemplo, aí eles têm que converter o sistema deles para o sistema métrico para comunicar com o resto do mundo, né? Então a área científica é ml que fala, não é ounces, não é? E assim vai. Mas o mundo foi criando regras. Uma placa de stop, você sabe que ela é uma placa de stop,
não importa a língua que seja escrito nela, stop, pare ou qualquer outro idioma, por causa do formato que ela tem, não é? Também uma placa de dê a preferência, você sabe que é a placa triangular, eu espero que você saiba, não é? É para você dar preferência para o outro. Se a placa está ali, você espera o outro ir, não é? Eu espero que você saiba disso. E há também acordos para as guerras, sabia? Quando a gente for guerrear, tem que ter regras. Eu acho impressionante, é guerra, eu vou lá para te matar, você vai lá para me matar, mas vamos estabelecer umas regras aqui, não é? E é interessante como é que o mundo tenta criando regras para que eles mesmos possam ir lá e quebrar as regras que eles mesmos criaram. Então o mundo está em ebulição e vai continuar em ebulição, mas Deus é o mesmo, o Senhor é o mesmo, confie e obedeça. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, é no sentido de obedecer a Deus, aos comandos de Deus, às ordens de Deus, aos ensinamentos de Deus que estão registrados na Bíblia. É nesse sentido. Uma vez que nós formos obedientes a Deus, o Senhor não nos negará a sua ajuda, o seu socorro. Hoje o texto que nós vamos meditar, e eu convido você a abrir sua Bíblia aí, deixar a sua Bíblia aberta. O livro de Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1, nós vamos ver alguns versículos deste texto para o enriquecimento do nosso conhecimento. É super importante conhecer a palavra de Deus. Quem não conhece a palavra de Deus vai dar glória a Deus para qualquer coisa que qualquer um gritar no microfone. Vou repetir. Quem não conhece a palavra de Deus vai dar glória a Deus e aleluia para qualquer coisa que alguém grite no microfone, num púlpito de igreja. E cuidado com as coisas que têm sido gritadas nos microfones e nos púlpitos das igrejas. Nem tudo que reluz é ouro e nem todo mundo que abre a Bíblia prega a Bíblia. Entendedores entenderão e você precisa ser um entendedor, conhecedor da palavra de Deus. Só você pode se proteger. Só você pode se proteger daquilo que eu vou pregar aqui, porque você precisa saber que eu estou pregando a verdade. A justificação pela fé e a paz com Deus. Olha que frase. Paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos ou em pecados, sendo pecadores, morreu a seu tempo pelos pecadores, pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo já justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da sua ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, Jesus Cristo, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Até aqui, vamos orar. Santo Deus e Pai amado, obrigado por esse texto rico. Que o Teu Espírito Santo agora, pelas suas misericórdias, nos conceda o privilégio de conseguir comunicar essa verdade a cada coração. E que cada um de nós entenda
e aplique, e sejamos encorajados por ela, e sejamos transformados por ela, para que possamos servi-lo como o Senhor deseja. Que cada um de nós seja transformado pelo poder da tua palavra, a começar em mim, que a transformação chegue em nossas vidas, para que nós saiamos daqui melhores do que quando entramos, por causa do teu poder e da tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então o texto é claro em dizer que nós estávamos separados de Deus. É interessante falar de paz nesse tempo de guerra, né? O mundo sempre conviveu com guerra. Hoje em dia tudo fica muito mais conhecido por causa da internet, né? Que tudo é divulgado. E também a gente vê hoje em dia muito cada um puxando a farinha para o seu saco, não é? Cada um defendendo o seu ponto de vista. Então é difícil até a gente conseguir assistir o noticiário que não seja tendencioso. Então eu descobri um segredo, vou compartilhar com você. Para a gente saber as coisas com imparcialidade, eu comecei a assistir o jornal em inglês daquela emissora chamada Al Jazeera. Porque eles não vão puxar farinha para lado nenhum, eles vão apresentar a verdade. E é muito bom conhecer os dois lados da verdade, para que você possa tirar suas próprias conclusões. Porque o que é a verdade? Depende do seu ponto de vista. Mas há uma coisa absoluta: Deus e aquilo que Deus fez por nós. Desde que o mundo é mundo, Adão e Eva cometeram o pecado, e todos nós nascemos em pecados, fomos gerados em pecados e vivemos em pecado. Seria ótimo se no momento da salvação o Senhor nos tirasse desse mundo pecador e nos colocasse em um outro mundo paralelo, onde não houvesse pecado, não é? Assim seria mais fácil para nós viver nesse mundo que não tem pecado. Então a gente não tem riscos de desagradar a Deus. Já imaginou isso? Um universo paralelo para esperar a volta de Cristo. Só que Deus fez algo melhor. Deus fez algo melhor. Ao invés de criar um mundo paralelo, uma terra paralela, onde Ele pudesse colocar os salvos, enquanto esperam a volta de Cristo e o julgamento final, Deus disse o seguinte para o apóstolo Paulo. O que ele falou? A minha graça te basta. Paulo reclamando que era pecador, reclamando de cometer pecados, falando isso para Deus, Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. Então Deus não precisa nos tirar desse mundo de pecado e nos colocar lá, porque a graça dele nos basta. O que isso quer dizer? Que quando nós pecarmos, se buscarmos a mudança, o arrependimento e o perdão, Ele vai nos perdoar. Entendeu? Diga amém. O segredo está aí. Então a gente não precisa de um mundo paralelo. E o texto bíblico seguindo vai dizer que onde houve muito pecado, houve mais graça ainda. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Louvado seja Deus. É a única razão da nossa esperança ser mantida viva, do nosso chamado para o céu, do nosso convite para o céu e da nossa certeza dessa salvação, é porque não depende de nós, só de Cristo. Não é porque a gente é bom, é porque Ele nos justifica. É pela graça dEle. Então nós somos imperfeitos, seremos imperfeitos até o último minuto de vida. Nós seremos imperfeitos, mas Cristo já nos justificou. Então o pecado está presente na sua vida. Ele não precisa ser seu amigo, você não precisa mantê-lo na sua vida, você precisa lutar contra ele, mas quando ele acontecer, o perdão virá por causa de Cristo. Amém? John Stott, e hoje eu vou citar John Stott algumas vezes, ele disse o seguinte: a busca pela paz é uma obsessão humana, universal, seja ela internacional, doméstica ou pessoal. A gente quer viver em paz, no trabalho, na cidade, no país, em casa e na igreja. Então a busca pela paz é uma verdadeira obsessão humana. A gente trabalha arduamente todos os dias, não é? Para poder gerar meios
de viver em paz. Ter paz na mente, porque a economia pessoal está ok. A gente quer e precisa criar esse ambiente de paz. Imagina então viver separado de Cristo. John Stott continua dizendo, ainda mais fundamental é a paz com Deus, o relacionamento reconciliado com aquele que é a primeira bênção da justificação, amém? Então, se queremos ter paz nas nossas vidas presentes, precisamos muito mais da paz que Deus nos dá para o mundo vindouro. E esta paz é dada por Deus e nós temos livre acesso a ela, desde que nós cumpramos os preceitos desse contrato. A gente tem visto, e eu mencionei em uma das nossas reuniões, que há um crescimento, houve um crescimento grande de evangélicos no Brasil, bem grande por sinal. Muita gente está indo para a igreja porque está entendendo essa oferta de justificação de Cristo, estão entendendo que precisam de Cristo para serem justificados dos seus pecados. O grande problema é que estão indo para receber a justificação, mas não estão entendendo, praticando ou participando da segunda parte do processo, que é a transformação da vida, a mudança da vida. Venha como está, mas não permaneça como você veio. Então, tem muita igreja cheia de gente com o coração vazio da palavra de Deus, o que não vai resultar em salvação, porque nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a esse Deus, para que a gente tenha completa ciência e consciência daquilo que Ele espera de cada um de nós, porque é uma troca, irmãos, é uma troca, e cada um de nós precisa fazer a sua parte. João 3,16 diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a vida eterna é dada para todo aquele que crer, amém? Todo aquele que crê. Agora, a Bíblia, a palavra de Deus, vai nos ensinar como viver segundo este Deus, segundo o propósito desse Deus, para viver honrando a esse Deus. Desde sempre o pecado separou o homem de Deus. Quando o pecado entrou no mundo, o homem quis se esconder de Deus. Acho que o irmão Walter falou isso na escola bíblica hoje, né? E aí, o pecado, segundo escreveu o profeta Isaías, cria essa separação entre nós e Deus. E quando você está em pecado, você literalmente sente esse espaço desagradável, incômodo entre você e Deus, não é? A gente sente e a gente quer tirar, quer eliminar esse espaço. Acontece pela confissão de pecados. Tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É o primeiro versículo. Jesus Cristo, Ele é o elo que nos conecta a Deus. Ele é a nossa conexão com Deus Pai, com quem o nosso relacionamento havia sido quebrado por causa do pecado, mas agora foi restaurado, amém? O pecado imperava nas nossas vidas, foi quebrado, e a nossa vida foi religada a Deus. A fé em Jesus Cristo nos torna então justificados diante de Deus e promove a paz entre os salvos e o seu Deus. Os nossos pecados são perdoados e Deus não está bravo conosco. Deus não está bravo com aqueles que buscam viver uma vida de santidade. Percebeu que eu disse aqueles que buscam viver uma vida de santidade e não aqueles que já vivem uma vida de santidade? Porque o ideal, o plano, o perfeito é vivermos uma vida de santidade. Mas muitas vezes isso não vai ser possível. Quer ver você sair da santidade? Eu posso pedir ali para o Edgar ir lá dar um tapa na cabeça do Moab. Ele vai sair da santidade assim, né? Aliás, ele falou que quase saiu da santidade ontem por causa de um marimbondo, né? Não é? 3 marimbondos, né? É fácil a gente sair da santidade.
É você estar distraído no trânsito, cuidando da sua vida, alguém vem de repente e te buzina, né? É fácil sair da santidade. É fácil sair da santidade de diversas maneiras, se eu fosse listar todas elas aqui. Eu estou falando de coisas básicas. Então o importante é que a gente se esforce para estar na santidade. E se a gente tropeçar e cair, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, porque Cristo já nos justificou diante de Deus Pai, e isso, o pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas, que é o poder de nos condenar e o poder de nos manter separados de Deus, porque Cristo é o elo que já nos ligou. Amém? Então a sensação que eu e você sentimos quando pecamos, de espaço entre os homens e Deus, é algo nosso. O espaço, ele é imaginário, psicossomático. Ele não existe. Aqui eu preciso fazer uma diferenciação daqueles que pecam e têm raiva de si mesmos porque pecaram, e daqueles que vivem no pecado. Daqueles que agradaram da oferta de Deus, de salvação, mas que não quiseram ser transformados. Tem uma diferença aqui. Uma coisa é aquele que se esforça no processo de não errar e erra, e outra é aquele que ignora o processo de acerto e erros e diz: não preciso disso, vou viver como que eu quero, porque o perdão já é meu. Cristo conhece a intenção do nosso coração. Se eu perguntar aqui quem está fazendo algum tipo de dieta, muita gente vai levantar a mão, né? Porque dieta passou a fazer parte da nossa vida à medida que a gente adquiriu conhecimento que o alimento mata, né? E às vezes você está tentando se guardar, está tentando não extrapolar, né? Mas alguém te serve aí aquela sobremesa, né? 4 latas de leite condensados, leite de coco, açúcar disso, açúcar daquilo, caramelo por cima, né? Açaí com paçoquinha, né? Umas coisas assim. Aí você que está na dieta firme ali, não resiste, come. E antes da última colherada, se arrepende. Para que eu fiz isso? Mas só arrepende depois que fez, não é? Mas aí no dia seguinte você acorda cedo, vai para a caminhada, vai para a academia, já, né? Faz o seu exercício para recompensar aquilo. Você errou, mas correu atrás para corrigir. Para esse tem solução, ou tem perdão. Agora para aquele que, vou comer mais, ainda vou levar um tio-gol para casa para comer amanhã de manhã, e não vai fazer o exercício, e não vai cuidar da saúde, esse está errado, esse perdeu a bênção de ser slim, ser fitness, não é? Ser fitness. Então estou dando esse exemplo comum, popular, que você conhece bem, para dizer sobre aquele que peca, lutando para não pecar, e daquele que escolhe o pecado deliberadamente. Há diferenças. Por meio de quem, ou de Jesus Cristo, obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória. Pois pela fé em Jesus temos acesso a essa graça, que é um favor não merecido. Ou seja, mesmo não merecendo o perdão, o Senhor nos concede este perdão, que é a justificação dos nossos pecados. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. E o texto do versículo 2 segue dizendo: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos alegramos na promessa da glória de Deus. Isto é, ter certeza de que o propósito pelo qual fomos criados se cumprirá em nossas vidas. E o propósito pelo qual fomos criados é para servir e adorar a Deus. Isso também é ter a certeza que aquilo que foi prometido por Deus se cumprirá no seu devido tempo. Ou seja, a graça de Cristo, pela graça de Cristo, nossos pecados serão perdoados e nós não faremos parte da condenação eterna, mas da salvação eterna, porque a promessa veio de Cristo e é Ele que nos justifica. Como você tem vivido os seus dias? Buscando errar menos ou deliberadamente, por escolha, errando? E agora, Paulo escrevendo no versículo de número 3, ele joga um texto, uma informação que a princípio parece contrária, antagônica para nós,
não fazer muito sentido, ele vai falar, não só isso, mas nós também nos alegramos nas lutas, nas batalhas, nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a perseverança. Aqui é um conjunto de versículos, do versículo 3 ao versículo 5. E Paulo vai falar que essa tribulação, ela nos prepara melhor. As lutas, as batalhas, as dificuldades que nós passamos na vida, elas nos melhoram para aquilo que ainda está por vir. Elas vão nos capacitar para suportar todas as coisas, criar essa resistência que é a persistência, criar a experiência que vai gerar conhecimento e prática, para que a gente consiga alcançar a vitória final. Isso é que Paulo está dizendo do versículo 3 ao versículo 5. A tribulação faz parte do processo para nos manter no caminho da glória de Deus. Jesus Cristo passou por tribulações e tem sido assim com os cristãos em todo o mundo. A tribulação faz parte da vida e a tribulação é uma espécie de ferramenta para que você fique mais afiado. A tribulação pode levar à maturidade se a nossa resposta a ela for positiva e não com raiva ou com amargura. Terceiro, a tribulação é o melhor contexto para se ter certeza do amor de Deus. Você não vai conhecer um crente que não passe por tribulações. Jesus Cristo disse o seguinte: no mundo tereis aflições, tribulações, problemas, lutas, dores, sofrimentos. Mas estejam animados, eu venci todas essas coisas. Esse é o Deus que nós servimos. O apóstolo Paulo, então, está dizendo que devemos nos alegrar até nas lutas, porque elas vão gerar em nós uma resistência e uma capacidade de continuar lutando até o fim. A batalha vem, não é para você desistir, é para você melhorar. Um jovenzinho raquítico ou um jovenzinho gordinho decidem entrar para o exército ou para a polícia militar. Em 6 meses, os dois serão transformados. O raquíticozinho vai começar a desenvolver músculo e o gordinho vai ficar magrinho, em shape. Por quê? Tribulação. Quem aí fez escola militar ou escola de polícia? Levanta a mão aí. Ah, não? Ah, vocês têm que experimentar. Não há nada melhor, né? Ele foi transformado porque passou pela tribulação do preparo físico. Foi com dor, muita dor, foi com pavor até, foi com castigos até, né? Que ele conseguiu se aprimorar, que ele conseguiu adquirir resistência e preparo. Está pronto agora para ir lá, para a rua, combater o crime. Eu já contei esse caso para vocês, mas veio à minha mente, eu vou contar para você de novo. O pior sargento que tinha na nossa companhia escola, ninguém gostava dele, nem a companhia escola gostava dele, mas tinha que tolerar ir lá. Ele se intrometia em assuntos que não eram dele. Aí um dia ele foi passando no meio da tropa, logo no começo do nosso treinamento. Então ele foi passando no meio da tropa, e quando veio para o meu lado, à minha frente tinha um camarada chamado Malaquias, eu era o segundo. E na polícia, os maiores na frente, os menores atrás. Então estou bem atrás do Malaquias, lá o camarada veio, eu nem respirava. Aí ele passou por mim, olhou se a barba estava bem feita, olhou se o uniforme estava bem passado, se tinha friso em tudo. Passou por mim, eu falei, glória a Deus, o cara passou. Aí ele fez isto, voltou e olhou para mim. Eu falei, meu Deus, e agora? Botou a mão no meu abdômen e falou assim, meu jovem, que barriguinha é essa? Fica tranquilo, nós vamos acabar com ela. Quase que eu fui embora para casa, entendendo? Mas eu persisti, fiquei, e o esforço e a tribulação de passar por aqueles exercícios loucos geraram resultados. Valeu a pena. E as lutas, as tribulações, os problemas vão dando shape à sua vida, vão fazendo com que a sua vida fique fitness. Talvez o seu corpo nem esteja tão fitness assim, mas a sua vida vai estar. Você vai suportar passar por lutas, por problemas. É um preparo, é uma escola. E Paulo fala, alegre-se nas tribulações. Tiago também vai falar nisso. As lutas nos aproximam de Deus. Por quê?
Você ora mais. Você vai orar mais nos problemas. Aí você tira férias, vai lá para Disney, vai para Dubai. Ou para onde você preferir ir, né? Uns preferem o Cape Cod, seja como for. Você está de férias, às vezes você nem lembra de orar. Não é? Tanta coisa para fazer, tanta coisa boa, problema nenhum para preocupar, que os problemas ficaram em casa. Mas é nas lutas, é nos problemas, é nas dores que a gente busca mais a face de Deus. E a única maneira da gente ficar mais parecido com Deus é estando face a face com Ele. Quanto mais tempo a gente passa na presença de Deus, melhor a gente fica. Então, as tribulações é nesse sentido que Paulo está dizendo. A gente vai buscar mais a Deus, a gente vai estar melhor. E aí a gente vai conseguir pecar menos. O pecado vai permanecer na sua vida. Ele vai se repetir, infelizmente. Mas quanto mais próximo de Deus, menos chances do pecado acontecer. As lutas, então, nos aproximam de Deus. Precisamos perseverar. Então o texto vai falar da perseverança, que é a paciência, é a insistência, é ter um caráter aprovado. A intimidade na convivência com Deus produz uma experiência de vida que nos fará forte. Este ciclo contínuo de perseverança e experiência que vai gerar a esperança no final, leva para o nosso entendimento que tudo que vivemos é um preparo para estar com Deus. Eu adoraria não ter problemas, e você também, não é? Todo dia eu oro, eu vou agradecer a Deus porque ontem eu não tive problema e pedir para que hoje também não tenha problemas. Porque muitos problemas procuram a gente, você não precisa nem criar você mesmo o problema. Às vezes o problema vai atrás de você, vai onde você está. Mas eu sempre peço a Deus livramento, porque a gente quer viver sem eles. Mas são eles que nos mantêm atentos. São as ameaças que nos fazem ficar perto de Deus. Por que a Bíblia condena o amor ao dinheiro? E por que o texto fala que ninguém pode amar a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo? Porque há de adorar um e abandonar o outro, não é? E o dinheiro, irmãos, é um perigo, é uma bênção, é uma coisa boa. Mas o camarada com muito dinheiro, ele começa a achar que precisa menos de Deus. Talvez esse está sendo bloqueio financeiro na sua vida, né? Porque Deus já sabe que se você tiver muito dinheiro, você vai depender menos dele. Então começa a desenvolver o pensamento de que você vai ser capaz de depender de Deus, mesmo tendo bilhões na sua conta. E lembra que foi eu que te dei esse conselho, me chama a fazer parte da sua vida, das suas viagens, né? Sou doido porque alguns de vocês se tornem bilionários. Recebe aí, pastor, mas não esquece de mim, né? Verdade, irmãos, verdade, verdade. O dinheiro tem essa capacidade, outras coisas também têm essa capacidade, mas o dinheiro nos torna meio que soberbos em relação a Deus, confiantes demais. Não, qualquer problema que acontecer eu resolvo. O dinheiro é uma mola forte que domina o mundo e a gente precisa dele no mundo. Mas a gente tem que tomar cuidado. Não estou falando que o dinheiro é mau, não estou falando que ser podre de rico é mau, não. Não estou falando para você não seja trilionário, pelo contrário. Seja trilionário, o homem ou a mulher mais rico do mundo. Mas nunca se esqueça de Deus. Da sua dependência de Deus. Porque tanto o pobre quanto o homem mais rico do mundo, ambos precisam de Deus, na mesma proporção. E o versículo 5 vai dizer que essa esperança não nos decepciona. Eu gosto do livro de Romanos porque ele é um livro muito teológico, ele é um livro que nos ensina profundamente coisas profundas da teologia, que a gente precisa pegar e descascar ou abrir esse embrulho e aprendendo dele, pegando cada frase, cada afirmação e desenrolando e aplicando cada uma delas nas nossas vidas, para que elas façam sentido e comecem a fazer parte das nossas vidas. A esperança não decepciona porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O sinal do amor de Deus nas nossas vidas é a presença do Espírito Santo. Ninguém que confia no Senhor ficará decepcionado.
em relação àquilo que Deus prometeu. A esperança que temos é da salvação em Jesus Cristo. E nela nós não seremos decepcionados nessa esperança, porque Deus, aquele que prometeu é fiel. Amém? Versículo 8, mas Deus demonstra o seu amor por nós em que Cristo morreu a nosso favor quando ainda éramos pecadores. E Paulo faz questão de salientar isso aqui, porque Cristo não morreu porque havia uma turma de bons, havia uma turma de crentes, leitores da palavra. Não, éramos e somos pecadores, ainda assim Cristo morreu por nós. E se Ele morreu por nós, sendo nós pecadores, e nos reconciliou com Deus, quando a gente não tinha o conhecimento dele e vivia aquela vida de pecados, muito mais agora que nós já temos o conhecimento da palavra e fomos transformados e já sabemos onde ir para buscar a verdade e já conseguimos às vezes viver momentos na nossa vida sem pecar, buscando esse relacionamento com ele, esse acerto com ele. Então muito mais agora. Quando éramos completamente pecadores, Ele nos amou, teve interesse por nós, agora fará coisas maiores. Isso que está dizendo o versículo 8, 9 em diante. Porque nós já fomos crucificados por Ele. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos da sua ira. Eu quero falar salvos da ira de Deus. O que é a ira de Deus? Nós já fomos justificados, perdoados. Então não há razão para que Deus se vingue contra nós por causa dos nossos pecados. Apocalipse 6,7 vai dizer, porque vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Quem poderá resistir quando o dia da ira de Deus chegar? O dia da ira do Senhor será o dia da sua vingança contra todos aqueles que escolheram permanecer inimigos dele. Contra esses Deus vai fazer guerra, haverá uma punição. Mas de onde vem essa ira? Imagine essa situação. Você me convida para jantar com você. Ótimo, marcou dia, horário, tudo mais. Você passou o dia inteiro na cozinha, preparando o alimento, cuidando da mesa, botou a mesa, preparou todo o ambiente. Aí chega a hora, na hora marcada, eu toco a campainha, chego na sua casa e falo, não, só passei para te falar um oi. A mesa posta. Conseguiu imaginar a mesa posta? Naquele calorão, você na cozinha fazendo de tudo, ainda fez sobremesa e tudo mais. Eu falo, não, só passei para te falar um oi. Eu vim com os amigos, a gente passou no Burger King, já fizemos um lanche ali, e agora nós estamos indo para uma festa. Então eu não vou poder jantar com você não, obrigado. Qual vai ser a sua reação? A irmã Jojo olhou para mim com aquela cara assim, já até sentiu, né? Decepção. Isso vai te provocar ira, mas eu passei o dia inteiro preparando o alimento para esse indivíduo e agora vai com a turma dele para outra festa. É o que nós fazemos com Deus, irmãos, nas nossas vidas. Deus também tem preparado um banquete, mas muita gente está preferindo os fast foods da vida e as amizades do mundo do que a presença de Deus. A ira virá sobre todo aquele que o rejeitar. Às vezes a gente faz coisas com Deus que a gente não gostaria que fosse feita conosco, não é? Versículo 11 vai dizer, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos a reconciliação. Cristo é a nossa reconciliação, irmãos. E a graça que recai sobre nós é essa. Porque nós nos conhecemos, e se você for do tipo de pessoa sincera com você mesmo, você vai se olhar no espelho e falar, poxa, eu preciso ser melhor. Eu preciso melhorar, eu posso errar menos. E aí, você vai entender que essa reconciliação, nós precisamos dela. E quando a gente dobra os joelhos e confessa os pecados, a gente está dizendo para Deus, olha, reconhecemos que somos pecadores e errantes, mas reconhecemos também a sua graça. Se você achar que vai ser capaz de viver sem pecados, isso é soberba. E não é isso que Deus quer. O que Deus quer que você entenda é que o perdão e a salvação vem pela graça dele. João 14,16, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O trabalho pesado, o heavy lift,
foi feito por Jesus Cristo. E é um alívio pensar e saber e ter essa consciência de que eu não preciso ser perfeito. Eu só preciso me esforçar para errar cada dia menos. Mas se hoje eu errar muito mais do que eu errei ontem, ainda assim, por causa do favor de Cristo, que é a graça, esses meus pecados serão perdoados. Se você entendeu, diga amém. É porque o que eu estou dizendo é que Cristo perdoa o seu pecado, não importa o tamanho dele e nem quantas vezes você o cometeu. Desde que Ele olha para a sua vida e está vendo você, está se esforçando para não errar. Infelizmente o pecado é algo que veio no DNA da humanidade. Ele veio com a gente. Uma falha no processo de fabricação. A nossa inclinação para o pecado, ela é presente o tempo todo. E tem dias que você vai errar menos, tem dias que você vai errar mais. Tem dias que você vai cometer pecados que você vai dizer assim, não acredito que fui eu. Você vai assim, não acredito que fui eu. Nessa altura da minha vida, conhecendo tanto a Deus, eu cometi esse pecado. Não acredito, era tão simples. E aí, você só precisa ir a Deus e confessar o seu pecado, crendo nessa palavra, que pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, não vem dos homens, não é por merecimento, mas é o favor de Cristo, é a dádiva que o Senhor nos dá. Que Deus possa gerar em nós essa consciência e que cada um de nós não abuse dessa consciência. Pastor, já que é assim, eu vou me jogar no pecado, porque não é isso que a Bíblia está dizendo. Tem que haver transformação. O pecado é um acidente. Se acontecer na sua vida, desde uma mentirinha até um assassinato e tudo mais que você conseguir conceber aí, Deus é capaz de perdoar. Amém? Vamos orar. Deus querido, que o Teu Espírito possa criar em nós essa consciência do limite, daquilo que é errado, daquilo que é perdoado, do estilo de vida que nós precisamos ter. Que nós possamos viver plenamente debaixo dessa graça abundante, mas sem extrapolar, sem errar, sem abusar da graça, sem abusar do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia, mesmo entendendo que por causa da Tua graça, por causa do Teu amor e das Tuas misericórdias, o Senhor nos alcançará. Mas que nós possamos ter a consciência de que nossos pecados serão perdoados, viver a consciência de que não podemos viver no pecado, de que a meta, o alvo, o objetivo é a santificação, porque Tu és um Deus santo que nos convida a viver na Tua presença santa, e que nós possamos viver assim. Sonda o nosso coração, perdoa os nossos pecados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus Pai, que as divinas consolações do Espírito Santo, seja com essa igreja e seja com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, ó Deus, desde agora e para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu vou lá na porta para te cumprimentar.